Bem-vindos a mais um vídeo podcast. Daqui José Guia com mais uma atualização semanal. Terminada a Week 10, a maior novidade é que já não existem equipas sem vitórias. Resumindo a Week 10, o jogo que vos falamos é o embate entre os Lions e os Bears, com os primeiros a visitarem os segundos. Era a liderança da divisão norte da NFC que estava em jogo. Jay Cutler regressava ao ativo após lesão, apenas para sair lesionado novamente na fase final do encontro. Um jogo que se revelou bastante disputado, sendo resolvido nos detalhes, se é que podemos chamar de detalhe, ao MVP da partida, o wide receiver Calvin Johnson. Este conseguiu 83 jardas em 6 recepções, 2 delas para touchdown, fazendo dele o wide receiver dos Lions com mais touchdowns da história do franchise. Matthew Stafford e Reggie Bush também estiveram consistentes, ajudando à vitória dos Lions, que juntamente com a derrota dos Packers, conseguem assim reforçar o primeiro lugar da divisão e abrir caminho para os playoffs. Resultado final 21-19. Dos outros jogos que havíamos destacado, resta-nos dizer que o encontro entre os Bengals e os Ravens foi resolvido em overtime. Quando já se pensava que o jogo terminaria com a vitória dos campeões Ravens, eis que um desesperado Hail Mary lançado por Andy Dalton vai parar às mãos do wide receiver AJ Green. O jogo não foi bonito e o overtime apenas veio confirmar o que já se adivinhava, a vitória dos Ravens, estes que já não ganhavam desde o início de outubro. Os Bengals continuam a liderar a AFC Norte, agora com uma margem menor. No jogo que se esperava de muita pontuação, esta apenas aconteceu para o lado dos Saints. Na recepção aos Cowboys foi Drew Brees e o seu ataque quem ditou leis. Já Tony Romo, que desta vez até nem sofreu interseções, viu-se incapaz de superar a defesa dos Saints, treinada desde o início da temporada por Rob Ryan, após ser demitido dos Cowboys. Talvez essa tenha sido uma das chaves para travar um ataque que ele bem conhece. Enquanto os Saints mostram estofo de Super Bowl contenders, os Cowboys voltam a levantar dúvidas de que consigam chegar sequer aos playoffs. Aqui fica o quadro completo de resultados da Week 10. Destaque então para as primeiras vitórias dos Jaguars e dos Buccaneers, que derrotaram Titans e Dolphins, como toda a gente tinha previsto que aconteceria, ou então não. Destaque ainda para mais uma vitória dos Giants, que com a derrota dos Redskins já passaram para a frente destes, e para mais uma derrota dos Falcons. Impressionante foi também a derrota em casa dos Colts frente aos Rams, por uma diferença de 30 pontos, com o rookie wide receiver Tavon Austin a fazer uma partida impressionante. Para começar os nossos Hot Topics desta semana, a notícia que apanhou todos desprevenidos no domingo. Ben Roethlisberger, quarterback dos Steelers, havia pedido à direção para sair no final da temporada, pois não estava contente com o rumo que o franchise leva. Esta notícia, no entanto, foi desmentida pelo próprio após o jogo de domingo frente aos Bills, que os Steelers venceram. Os Steelers são últimos na divisão norte da AFC e os playoffs são já uma miragem. Como se costuma dizer, não há fumo sem fogo, por isso fiquem atentos ao nosso blog para novos desenvolvimentos. Jay Cutler, quarterback dos Bears, voltou a lesionar-se. Foi no jogo deste fim de semana na derrota frente aos Lions. Segundo informações dadas pelos Bears, o jogador apresenta uma lesão no tornozelo e será avaliado semanalmente, sem previsão para o seu regresso. Certo é que já está descartada a sua participação no jogo da Week 11 frente aos Ravens. Outro jogador a sair lesionado este fim de semana foi o quarterback dos Titans, Jake Locker, no encontro que deu a primeira vitória aos Jaguars. Após o final da partida, o treinador dos Titans informou à imprensa de que Locker tem uma lesão no pé e não jogará mais esta temporada. Se o acesso aos playoffs já parecia difícil, com esta lesão o mais certo é os Titans começarem a preparar desde já a próxima temporada. Após muita especulação, parece certo que o quarterback Matt Flynn voltará a Green Bay para envergar a camisola dos Packers. As informações disponíveis dizem-nos que o acordo com a equipa já foi acertado. Esta será já a sua terceira equipa da temporada, após passagens falhadas pelos Raiders e pelos Bills. E parece que agora em Green Bay vem para aquecer o banco, pois Mike McCarthy, head coach dos Packers, já afirmou que Scott Tolzien será titular na Week 11. A ver vamos se depois há ou não mudanças no leme do ataque dos Packers. Já sabem que podem seguir estes e outros Hot Topics diariamente no nosso blog em futebolamericano.eu e na nossa página do Facebook em facebook.com/futebolamericano.
Para a Week 11 queremos destacar 3 jogos e começamos pelo confronto entre os Redskins e os Eagles. É que, por incrível que pareça, a divisão este da NFC tem tudo ainda em aberto e é das que o desfecho final será mais incerto, tal é a inconsistência de todas as equipas que compõem esta divisão. O resultado deste jogo é de veras importante, pois no final da temporada a classificação final poderá ser decidida pelos resultados dos confrontos diretos entre as equipas desta divisão. O segundo jogo que destacamos é entre os 49ers e os Saints, com os primeiros a visitar os segundos. Este poderá ser um encontro com repetição nos playoffs, caso ambas as equipas lá cheguem. O caminho para os Saints parece traçado em direção a marcar lugar nos playoffs. Já os 49ers arriscam-se a que nova derrota torne o acesso aos playoffs cada vez mais complicado. O jogo tem início às 21h25 de domingo. Por último, mas não é o último, é o confronto entre os invictos Chiefs e os intratáveis Broncos. Será esta a primeira derrota para a equipa de Kansas? Ou será neste jogo que os Chiefs mostram realmente que são Super Bowl contenders e destacam-se na liderança da divisão? O jogo é em Denver e o ambiente certamente não é favorável aos Chiefs. Um encontro a não perder na madrugada de domingo para segunda à 1h30. Fiquem agora com o quadro completo de jogos para a Week 11, que começa na madrugada de quinta para sexta com o confronto entre os Colts e os Titans, e termina na madrugada de segunda para terça com a visita dos Panthers ao terreno dos Patriots. De destacar ainda os jogos Ravens-Bears e Jets-Bills. Esta semana estão em bye apenas os Cowboys e os Rams. Chegamos ao fim de mais um vídeo podcast. Já sabem que nos podem acompanhar no blog em futebolamericano.eu e no Facebook em facebook.com/futebolamericano. Não se esqueçam também de ver mais um episódio do nosso Fantasy Podcast, com todas as informações sobre a nossa Fantasy Football Championship, apresentado pelo nosso grande comissário Filipe Nunes. Até para a semana!